Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um Sala de Imprensa aqui pela Rádio Roraima M590, a sua rádio queridinha, a sua única emissora presente em todo o estado. E hoje, claro, entrando no ar aqui com o Sala de Imprensa, trazendo convidados importantes com assuntos relevantes. E hoje, trazendo aqui assuntos que diz respeito a toda a sociedade de um modo geral. Aquela que ainda não foi atingida precisa estar em alerta para, primeiro, dar graças a Deus por não ter sido atingida e estender a mão para os que estão hoje necessitando de ajuda, porque um dos efeitos nesse momento agora do El Niño, e é dele que eu estou falando, é justamente acabar com um pouco que a gente já tem. Não tem teto que sustente, meu amigo. Onde não tem goteiro, uma hora vai começar a ter, porque é tanta água, que a estrutura não aguenta, meu amigo. Então, assim, hoje, nesse primeiro momento, nós vamos trazer esse assunto. Eu quero agradecer à Defesa Civil do Estado de Roraima, que nos permitiu entrevistar nesse primeiro momento o Tenente Coronel Robson Loureiro, que é gerente operacional de proteção e defesa civil. Vamos falar sobre o gabinete de crise que foi instalado agora nesta semana, através de uma ordenança do governo do Estado de Roraima, por meio do governador interino, Soldado Sampaio. Ao lado dele estará também conversando conosco o Coronel Sidney Lima da Silva, diretor executivo de Proteção e Defesa Civil, que é bombeiro militar. Acertei? Eu fiquei isso aqui, mesmo. O BM, eu fiquei... Lembrei. Bom, vamos começar então, gente. Eu quero, antes de falar com os nossos entrevistados, dar um oi para você que nos acompanha pelo canal do YouTube, Rádio Roraima Oficial. Esse efeito, ele tá tão assim, diferente dos demais. Todos os anos o El Niño vem nos visitar. A El Niña, a menina vem pouquíssima, né? A Laninha. Mas o El Niño, o menininho, viu? Ele vem com força total. Segundo os meteorologistas, isso rolou muitos vídeos na internet, gente questionando, achando que era um exagero por demais. Afirmam unanimemente que nós teremos efeitos aí que não foram registrados, os últimos foram registrados há quase 150 anos. E nós já estamos acompanhando alguma situação Brasil afora. Onde não chovia, está chovendo, onde não nevava, está nevando. Nunca vi Rio de Janeiro com tremor de terra, agora está tendo. Então tá um negócio que a gente não está conseguindo acompanhar direito. A situação é tão periclitante, como diz Júlio Torreias, nosso diretor de jornalismo, que até o ministro Flávio Dino determinou, olha só, preocupadíssimo com as informações que não são fake news, são de fontes oficiais, que o próprio governo federal se manifestasse e num prazo de 10 dias, que eu acredito que está terminando agora nesta semana que se inicia, apresentasse quais as propostas preventivas e de que forma pretende socorrer, olha só as palavras, socorrer as unidades federativas do nosso Brasil varonil, porque o El Niño vai passar o rodo em tudo. Dificilmente alguém vai ficar sem sentir o efeito dele. Alguns lugares mais intensos, outro menos intenso. Falando da nossa realidade Roraima, você pensa que começou agora, só nessa semana? Pelo contrário, nos bastidores da notícia, as cabeceiras, as comunidades ribeirinhas, o povo que está mais perto ali do Amazonas já está sentindo há um bom tempo esses efeitos. A Defesa Civil de Boa Vista só nesta semana fez o primeiro resgate da família que ficou ilhada aqui na capital, em um bairro às margens do rio. Mas no interior do estado já virou rotina isso para os nossos grandes homens e mulheres que já estavam aí debruçados nesse problema. Porque Roraima nós temos 4 estações do ano, mas sentimos apenas com intensidade o inverno e o verão. Ou chove muito ou seca muito. E esse trabalho é o que eles vão nos explicar agora. Sejam bem-vindos. Eu fico assim meio em dúvida por onde que eu começo. Vou começar por aqui. Começo por patente, como é? Vocês me ajudam? Eu vou falar. Vou começar? Gente, vai falar conosco o coronel bombeiro militar, Sidney. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos que estão também nos ouvindo nesse momento, né? Uhum. É um tema bem interessante hoje, né? Porque você falou sobre uma hora é chuva, uma hora é seca, né? É o novo normal. O novo normal é que se estabeleceu no mundo e no Brasil devido às condições, os efeitos climáticos, isso, né? Que está acontecendo no mundo inteiro, essa mudança climática, devido a vários fatores que a gente já conhece, né? Que são a ocupação humana, né? Havia uma época que a humanidade dizia que isso era exagero, né? Eu lembro que tinham muitos filmes de ficção científica, a humanidade duvidava dessa realidade. E que hoje é presente. Justamente. Então, o Brasil, né, sente
essas situações que você falou, né? Tem lugares que está chovendo muito, outros está vivendo uma estiagem, né? E no momento Roraima passa por uma situação de um inverno que a gente achava que seria fraco, e está aí se demonstrando um inverno rigoroso. Chuvas intensas no mês de abril, agora essa semana passada de maio para cá, chuvas muito intensas aqui no norte do estado, e já se instalaram aqui no nosso estado, na região norte do estado hoje, Bonfim, Normandia, Uiramutã principalmente também. O desastre se instalou, famílias inteiras aí estão isoladas, necessitando de socorro, de suporte, e o estado está, junto com municípios, já em ação, como você falou, né, buscando fazer o melhor que é possível fazer para a sociedade, porque o que importa é salvar as pessoas. As pessoas, verdade. Tenente Robson, seja bem-vindo. Obrigado. Quando se fala, já se instalou o desastre, eu ouvi falar que dos 15, 10 municípios já decretaram emergência, né? E tanto que o nosso governador Soldado Sampaio imediatamente cancelou a agenda, acho que foi no momento de Bonfim, se eu não me engano. O senhor vai poder me ajudar agora? Qual foi o ponto crucial que ele disse, bom, chega, agora chegou a hora de reunir todas as forças e vamos pensar aqui numa solução. Mas quando se fala, o desastre se instalou, tente narrar para nós como é que se encontram hoje esses municípios em relação a esses desastres. Bom, com o advindo das primeiras chuvas que aconteceram agora, recente, né? Falar a partir do dia 23 de maio, uma chuva torrencial no município de Bonfim. Afetou a região da comunidade de Jacamizinho, no município de Bonfim. Então, de imediato, né, a equipe da Defesa Civil encaminhou uma equipe para lá para fazer uma vistoria, e constatou-se mesmo, né, que essa comunidade estava isolada. Então, encaminhamos equipes com embarcação, com colete salva-vidas, para iniciar esse processo de baldeação, para trazer a comunidade que estava isolada para uma margem segura. Então, a partir desse momento, seguir seus dias, né, e foi tendo um processo assim, de múltiplas demandas que foram surgindo em Bonfim, foram surgindo em Normandia e agora no Uiramutã. Então, a partir do momento que essas demandas elas superam a capacidade operacional do município, aí sim que vem a problemática que se instala o gabinete de crise. Gabinete de crise. E aí instalou-se o gabinete de crise e aí a gente começou a ter realmente assim uma situação muito periclitante, como diz o Júlio. Eu quero usar essa palavra aqui para poder dar uma quebra no assunto, que é sério. A gente ri, mas o assunto é sério. Eu vejo nas redes sociais as pessoas brincando, e é até bom realmente para poder, né, conter um pouco os ânimos. Nesse momento a gente quer acusar partidos, que o prefeito não fez o trabalho, que o governador não fez o trabalho, que a gestão atual tem um desafio, que a anterior não trabalhou. Mas o Sidney falou algo aqui que é muito interessante. As previsões meteorológicas, elas falam, vai chover, chuvas intensas. Ela até diz a quantidade de milímetros, né, de água. Mas não diz aonde é que vai ser, né? E aí vocês ficam ali, sim, e vai para onde? Para o Jacami? Vai para onde que manda as equipes? Porque a maioria delas é terrestres. Agora o governo liberou um helicóptero para poder ajudar e que já teve serviço para fazer, né? Está fazendo a segunda missão hoje já. Deixa eu falar sobre o governo então, né? A Defesa Civil do Estado está sempre atenta, monitorando todos os cenários, né, das condições climáticas em todo o nosso estado. Tem as estações meteorológicas que nos apoiam nessa questão do volume de chuva, né? E a gente estava sempre atento, por isso que a gente busca orientar o estado quando está precisando de socorro à população, né? Os municípios, nós estamos acompanhando os municípios desde sempre, ali ligado com eles, vimos as dificuldades do governador. Agora as coisas estão difíceis para o município, porque ele não consegue dar suporte para do jeito que estão as coisas hoje. Então, o governador, de imediato, convocou uma reunião de todo o staff, né, de secretários estaduais. A gente mostrou para eles o cenário que estava acontecendo nos municípios principais aqui do norte, né? E daí ele deliberou que era importante que fizesse um decreto urgente para poder as pessoas não ficarem isoladas, sofrendo, sem recurso, dessa forma. Então, se estabeleceu um gabinete de crise, né? E as ações passaram a ser agora desencadeadas com mais intensidade. Tem várias ações já acontecendo de socorro, de suporte, de resgate.
Tem equipes nossas que estão hoje no Iramutan, reunidas lá com a comunidade, para levantar todas as demandas que aquele povo precisa lá também em Normandia, para poder a gente entender quantas pessoas estão precisando de socorro assim, imediato. E o que estão precisando, É isso aí, né? A gente já levantamos as questões, somente no Iramutan, que é a parte mais crítica é o Iramutan, porque não tem a região que não tem acesso nenhum via terrestre, só aérea. Já levantamos essas questões de água potável, que foi verificado lá que 2.000 pessoas estão com dificuldade de água potável. Isso é muito sério, porque tomar água de igarapés, as águas contaminadas de igarapés, como estão hoje lá, tudo barrento, não tem condições. Uhum. Essa é uma cidade muito básica. O governo do estado já conseguiu filtros, uns filtros portáteis que levam para o local e filtra 20 litros d'água rapidamente. Isso está sendo já organizado tudo para ser entregue a partir de amanhã, esse filtro lá, nessas regiões críticas. Cesta básica também, que foi verificado lá no Iramutan, também em Normandia, que tem necessidade de cesta básica para pessoas que perderam sua produção agrícola lá, que comiam daquela roça e a roça ficou no fundo. A macaxeira que está toda no fundo, como é que vai amanhã fazer o mingau das crianças? Então, está sendo organizado também, junto ao Estado, já está ganhando agora só as nossas equipes que vão para lá, para o Iramutan, quantos vão, caminhão que vai subir com a alimentação, poder já organizar bem para de imediato tentar assistir essas comunidades que estão precisando de imediato essa alimentação, água potável, que são itens básicos, né, para poder a pessoa sobreviver naquela região. Itens básicos mesmo. Olha, para você que nos ouve, só para ter uma ideia do que é esse gabinete de crise, ele reúne as principais secretarias, aquelas que são mais essenciais nesse caso. Como ele acabou de falar aqui, a questão de alimentação. Você chega lá, a pessoa perdeu toda a plantação e por um bom tempo vai ter que ser sustentada pelo governo do estado. O governo federal, automaticamente, ele libera a questão de FGTS, alguns benefícios financeiros para que possa dar um aporte para essas famílias, inclusive sem burocracia. Mas o negócio aqui é imediato. Iramutan, precisando de água potável, como você ouviu, água para beber. O governo do estado já conseguiu aí filtros para que possa amenizar, filtros que conseguem ter capacidade para purificar 20 litros de água em pouco tempo. Mas para uma população de 2.000 pessoas, você imagina aí, né? É o que nós precisamos avançar e muito nisso. O gabinete, ele foi instalado agora, quinta-feira, por meio de uma coletiva de imprensa. Ele é composto pela Casa Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria dos Povos Indígenas, Secretaria de Infraestrutura, CETRABS, que é a Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, e a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que inclusive o presidente da FEMAR é que está à frente coordenando, né, o coordenador geral desse gabinete de crise. Dos 15 municípios, a informação que foi repassada por meio de informações oficiais do governo é que 10 municípios já estavam em situação de emergência. O Iramutan e Bonfim já haviam decretado até aquele momento. A Majari e Pacaraima estariam engateando para esses passos. Já decretou? Ou ainda não? Sabe ainda dizer? não. Ainda não, Oficialmente está decretado o Iramutan e Bonfim. Normandia deve estar trazendo decreto hoje à tarde, porque tem todo o procedimento para fazer decretar. Tem que fazer um levantamento de risco. Então, e o nosso município tem dificuldade de fazer esse levantamento. Não é por telefone, né? Tem que fazer todo um levantamento. Tem que fazer um levantamento, pelo menos um parecer técnico que possa dar um suporte para poder o prefeito redigir o documento, para não ser um documento depois que tem que refazer, porque não citou certas situações que está acontecendo. Então, isso depende de uma análise lá pelos seus técnicos. Isso. Muitas vezes ele não tem esse suporte. Nós precisamos ir lá fazer esse suporte também para eles nesse sentido. E para quem está pensando que começou agora na quinta-feira, foi o que eu falei, esse trabalho ele é de um bom tempo. Desde o último dia 13 de maio, o Corpo de Bombeiros tem mantido equipes fixas no Bonfim, Normandia, o Iramutan, Pacaraima, Majari e São Luís do Anauá. Homens e mulheres que deixaram suas casas para poder realmente agora estar a serviço direto do povo. Por isso, vamos, neste momento, ficar atentos a essa entrevista, porque eu quero trazer para vocês os principais pontos, medidas que estão sendo tomadas de imediato. Foi a disponibilidade do helicóptero, que lá nas primeiras ordenanças do mandato do soldado Sampaio, foi colocar aquele helicóptero, parecia que estava prevendo, né, à disposição de situações emergenciais do Estado. Não sei se ele já estava prevendo algo, mas hoje esse helicóptero caiu como uma luva, porque já fez aí 2 sobrevoos cumprindo tarefa. 2 resgates. Se não voou tanto, agora vai, né?
Muito bem. Os dados meteorológicos, gente, eles reforçam a preocupação. Terminamos maio, como vocês viram aí, com bastante chuva intensa, mas esse foi só o começo. Porque essas chuvas, segundo a meteorologia, ela vai se intensificar agora em junho, né? Junho, ali por julho. Outros meteorologistas, aí a nível de Brasil, falam que possivelmente esses efeitos serão sentidos até o final do ano. Por isso, os estragos dos últimos 150 anos. Em Novo Paraíso, no município de Caracaraí, o acumulado da água já passou os 500 milímetros. A previsão da FEMAR aponta aí junho e julho com chuvas acima da média, com volumes entre 300 e 350 milímetros, né? Que fala? Mensais. Então, saúde e alimentação são aí as que estão na ativa, ferrenha mesmo, para poder alimentar esse povo. A questão da Secretaria de Infraestrutura entra com as intervenções paliativas em vicinais e pontes, né? A gente acompanhou aí uma grande operação de recuperação de pontes, que foi o trabalho preventivo ao longo do ano, mas como a gente falou aqui, a intensidade das chuvas a gente não consegue prever, isso não dá para prever e realmente ela chegando. Dos 10 pontos, nós temos criação do gabinete de crise e interlocução com os municípios atingidos, ou seja, o tempo todo dando suporte e mantendo contato, reconhecimento das situações de emergência já decretada por municípios do norte de Roraima. Está sendo feito, né? Sim. Muito bem. Terceiro ponto, monitoramento de outros municípios atingidos até a decretação e apoio às defesas civis. Quais são esses municípios que estão em alerta? Hoje, que está em alerta é Normandia, né? Por causa das intensas chuvas, como já falei, nossas equipes já estão em campo lá atuando, né? Visitando as comunidades, fazendo o mapeamento, colhendo as coordenadas. Além disso, eles foram para lá também para auxiliar o município na produção do documento técnico para ser encaminhado para a União para reconhecimento federal. Então, a partir do momento, ainda não foi decretado Normandia ainda, mas a partir do momento que for decretada situação de emergência pelo município, tem que se cumprir um prazo de 10 dias para que o município, né, organize toda essa documentação e encaminhe para Brasília através de um sistema, né, sistema hoje que a gente consegue alimentar esse sistema com todos os dados disponíveis, né, coletados pelo município. Então mas tem mais municípios, você falou, esses municípios são, mas tem também hoje, já tá Alto Alegre também já está em situação crítica lá também para decretar. Tá organizando. Iracema também está se mobilizando para decretar. Mucajaí também está com situações críticas lá sendo levantadas. Roranópolis passou agora situações difíceis também em Roranópolis de estrutura de ponte e estradas rompidas. E também no sul do estado, Caroebe e São Luís. Meu Jesus amado. CETRAB está fazendo o levantamento das famílias atingidas para poder prover as cestas e água potável. A FEMAR, neste momento, está cuidando do tratamento por meio dos filtros, né, que estarão sendo distribuídos e o monitoramento meteorológico diário. Em relação à saúde, com abastecimento de unidades de saúde do interior, com medicamentos e insumos, além de imunização, acionamento da Força Nacional do SUS, vigilância sanitária, porque tem uma série de coisas. O xixi do rato que vai no meio da água e mistura as fezes do gado no meio da água e os animais silvestres que vão morrendo, né? E aí começa a entrar em estado de putrefação. Senhor, bora lá. O cenário é bem complexo, mas a gente precisa também orientar as pessoas sobre como também se prevenir para evitar agravar o seu quadro naquela situação, né? De doenças diversas. Vamos já chegar aí. Porque no meio de tudo isso, o governador ele também fez algo que eu considero inédito. Ele baixou aí uma ordem chamando alunos acadêmicos, o pessoal que estava de férias. O senhor estava de férias, coronel? Não, né? Não. Quem estava de férias teve que interromper as férias para poder ficar. Você pode tomar água, viu? Para molhar aí a garganta para não ficar tossindo aqui por conta da central. Então, o governador, uma das determinações foi fazer que todo mundo realmente parasse aí suas atividades voltadas a férias e retornasse ao trabalho de forma imediata para poder somar. Então, com isso, nós temos hoje 500 homens e mulheres à disposição desse trabalho. Vamos falar, então, agora da parte preventiva, né? E é isso que é o importante, porque eu vou finalizar essa entrevista falando com solidariedade. Quem tem um pouquinho mais e que puder ajudar, pode também estudar, aliás, estender a mão e colaborar. Prevenção.
Como é que a gente faz? Hoje a prevenção do Corpo de Bombeiros através da Defesa Civil, né, ela encaminha equipes, né, para cada município para realizar palestras, né, palestras educativas, palestras de conscientização, de prevenção, de como deve se cuidar durante esse inverno rigoroso. A gente fez esse trabalho também na época de estiagem, agora nós estamos também tentando retornando agora para o período de inverno, né, levando essas informações de precaução durante esse período de inverno que está se mostrando rigoroso, né? Como o coronel falou inicialmente, a gente prevê um inverno ali, né, tranquilo, mas que nos surpreendeu, né? Nos surpreendeu. E vai surpreender mais, né? Porque justamente. Então esse trabalho ele vinha sendo feito, né? Ele vinha sendo acompanhado de perto com nossas equipes. A gente mandou equipe para Mucajaí, mandou equipe para Iracema, para o sul do estado, para fazer esse trabalho, né, de prevenção, né, de orientar realmente a população sobre os riscos, né, de um inverno rigoroso. Eu deixo assim algumas dicas muito assim que são visivelmente desrespeitadas nesse período. Você viu que o rio subiu muito? Não tenta atravessar, principalmente por cima de pontes que estão extremamente submersas, né? Isso é muito perigoso. Isso. Ainda mais se tiver criança junto. Correntezas, né? A água entrando na sua casa, evite estar colocando o pé dentro daquela água que é contaminada. A gente sabe, mas você não passou por isso. Eu estava contando aqui para o coronel que eu lembro dessa situação quando eu tinha 6 anos de idade. Eu acordei com chinela havaiana, boiando ali dentro de casa. Fui resgatada pelos bombeiros também. Morava aqui no bairro São Francisco, na rua Tiradentes, e a água invadiu ali de uma forma que, se não fosse o bombeiro, não estaria aqui contando história. E realmente é uma situação que ela faz parte, infelizmente, da nossa realidade. E aí eu quero falar com a capital Boa Vista. Nós vivemos numa cidade extremamente plana, mas que boa parte dos bairros nasceram dentro de áreas que antes davam lugar a lagoas, né, a nascentes. Então, eu moro ali no Senador Hélio Campos, 2 ruas depois da minha tem uma lagoa que está lá, que é a área de interesse ambiental que fala, né? E que agora está lá até o talo de água, e realmente a gente precisa ter esses cuidados. Mais alguma orientação? Sim, as pessoas também devem se prevenir, se cuidar, porque elas estão nesses locais críticos, muitas vezes água contaminada que você falou, né? É risco para doenças diversas, né? E nós temos que nos proteger também. Aqui na cidade, as pessoas às vezes jogam lixos nos locais inadequados, tudo isso vai para os esgotos, para as bocas de lobos, e entope, e aí facilita, causa ainda mais inundação, né? Uhum. A água fica acumulada, causa esses alagamentos aqui na capital, nas estradas. A gente orienta sempre nas estradas, porque você pega a estrada está encoberta por água, você não deve se arriscar a passar nessas águas sem fazer uma verificação se realmente não está rompido aquele trecho. Está coberto por água, de repente está rompido. Uhum. Ou se está uma lâmina de água muito grande, muito, muito alta, correnteza, é melhor você voltar, aguardar, buscar socorro, do que se voluntariar a fazer esse percurso e ter seu carro arrastado, como já aconteceu o ano passado aqui, um fato triste que aconteceu aqui na estrada do Alto Alegre, que uma família toda foi arrastada. Foi arrastada pela água numa noite por causa de aquaplanagem e a água na estrada. Muito bem. Telefones de contato, para que as pessoas possam ligar para a gente encerrar. Hoje, os telefones de contato para a população que necessitar de ajuda, né, devido a essas chuvas intensas, ligar 193, Corpo de Bombeiros, e 199 é o telefone da Defesa Civil. 193 ou 199. E para você que tem ONGs, para você que faz trabalhos, corridas, esse pessoal aí que arrecada muito alimento, né? Agora o momento é para a gente arrecadar lençóis, cobertores, meias, roupas, adulto e infantil, alimentos, água potável. A gente sempre gosta de ajudar quando os desastres são em outros estados. É tão lindo, né? Mandar doação para o sul do país. Agora chegou a hora de mandar doação para o sul do estado. Então você pode entrar em contato conosco aqui na Rádio Roraima, pode procurar o governo do estado, Corpo de Bombeiros, que fica ali na Avenida Venezuela. Faça a sua parte, faça o bem, viu? Porque, olha, quem estende a mão ao pobre empresta a Deus. Isso é versículo bíblico, e eu quero dizer para você, não há pessoa melhor
para a gente estar emprestando dinheiro, senão para Deus. Então, estenda a mão às pessoas que precisam nesse momento, porque agora não tem cor, não tem raça, não tem credo e não tem conta bancária. A água, ela vem sem distinção e ela está levando de tudo e de todos. Então, possamos estender as mãos nesse momento para os nossos irmãos e fazer valer a nossa garra, a nossa força como roraimense, sendo solidário e, acima de tudo, cuidando das nossas vidas, nos prevenindo e ajudando a não virar estatística. Quero agradecer, que Deus abençoe a vida de vocês dois, que estão aqui representando homens e mulheres que estão lá na labuta. Todas as noites, quando eu me deito naquele frio, eu lembro das pessoas que estão nas ruas, mas me lembro também das pessoas que estão lá trabalhando, debaixo de chuva, debaixo de sol, num frio. E a gente sabe que o corpo tem um momento que ele pede ali para se aquecer. E eu sei que em alguns momentos o povo que está lá agora mesmo não tem essa oportunidade porque estão exercendo o seu trabalho. Deus abençoe e muito obrigada em nome da sociedade roraimense. Obrigado a todos também pela oportunidade. Estamos sempre às ordens. Sempre às ordens. Obrigada, viu? Obrigado. Vamos ali rapidinho e você faça a sua parte. Doe você também. Eu vou, mas volto com muito mais. Até já. Oi, gente! Estamos de volta com o segundo bloco do Sala de Imprensa. Tô aqui, ó. Ih, no cantinho da sala, ó. Tô de castigo não, viu? É porque hoje nosso estúdio aliás, esse é o quarto bloco, na verdade. Tá lotadinho do jeito que eu gosto. Quentinho, gostoso, cheirinho de gente. E é muito bom, viu? Comunicação é bom demais. E eu fico muito feliz nesse nosso último bate-papo aqui de hoje, porque ele vai falar sobre sonhadores, sobre ideias, projetos na área que eu amo. Criei 3 filhos comunicando, sou uma autodidata na comunicação, fui descoberta assim num susto, chamada para fazer um trabalho e lá mandaram eu ler um texto, esse texto deu certo. Já contei essa história aqui para vocês no Sala de Imprensa. E há mais de 20, vou dizer mais de 20, tá? Estamos aqui, firmes e fortes, comunicando com você, falando com você. Pode dizer o que disser, mas eu acredito que a comunicação, o comunicador é uma das profissões que dificilmente será extinta. Pode vir a tecnologia que vier, nós precisamos da comunicação, é algo que realmente é a principal mola da humanidade. Quem não se comunica, como já dizia o nosso saudoso Chacrinha, se trumbica. Nesse bloco nós vamos falar sobre um projeto escolar chamado lindamente de Vozes que Empreendem. Eles estão juntando o sonho de comunicação, da criação de uma rádio comunitária para poder servir a comunidade geral, a comunidade local, fazendo ali os anúncios, as notícias, divulgando o comércio ali da Dona Maria, do Seu José. Eu acho que é mais ou menos isso a ideia, porque o nome é Vozes que Empreendem. Mas quem vai contar mesmo pra gente aqui é justamente o coordenador. A gente chama de coordenador? Professor orientador. Professor, essa palavra, professor orientador. E esse time aqui, viu, pessoal, só tem nome de artista. Ó, você que tá acompanhando na live, eu peço para você olhar no rodapé do vídeo, aqui ó, bem no GCzinho que vai aparecer para você. Para você ver, tá grávida? Vou te dar aqui um dos nomes bacana para você colocar aí, porque o povo tem nome chique, nome bonito. Quero começar aqui com o professor orientador dessa equipe, que é o professor Jorge Brendo Pereira dos Santos, para quem conhece, Jorge Santos. Também com ele, Endrian Raquel, tá ali, e a Stacy Kelly. Falei para vocês? Só nome de artista, meu povo. Sejam todas muito bem-vindas, meninas e meninos. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, boa tarde, Mariângela, né?
Eu quero primeiramente agradecer pelo convite de poder estar aqui divulgando um pouco mais do nosso trabalho. E você falou acertadamente no sentido de que o nosso projeto ele tem um vínculo de tentar trazer essa ideia das rádios comunitárias e quem sabe ressurgir as ideias delas novamente, né? Porque nós passamos há um tempo que essas rádios eram tão mais frequentes e hoje diminuíram, até mesmo por causa das redes sociais, mas que demonstra uma grande importância. E o projeto traz a ideia de tentar resgatar esse conhecimento por meio da pesquisa, que é um projeto vinculado à FAPER, ao governo do estado e o SEBRAE, e que a gente conseguiu pela primeira vez trazer a ideia de uma iniciação científica com os alunos. Parte científica do projeto, a pesquisa, tentar identificar, produzir um conhecimento e tentar saber o que é uma rádio comunitária e como elas se formaram aqui no nosso estado. E qual é a influência dela no empreendedorismo, na cultura, na divulgação de informações e assim em diante tentar construir uma rádio comunitária com aqueles que participaram da pesquisa, deixar um projeto em diante. E é felicitoso principalmente a nossa ideia de cidadania e principalmente no ramo da educação, esse conhecimento. E eu fico muito feliz de que eu tenha encontrado alunos que toparam e o desejo do meu coração também fazer esse projeto. E pelo convite também aqui para poder divulgar ele. Nossa, eu fiquei assim super... E mais, gente, o professor ele tem outros projetos muito bonitos, que eu não vou colocar aqui no momento agora, mas nós já batemos aqui o martelo com a direção de que vamos trazer para poder mostrar para vocês. Por quê? Eu estive recentemente ali na Escola Monteiro Lobato, escola a qual eu concluí boa parte dos meus estudos ali, e eu estava observando no horário do intervalo aquela juventude tão bonita, né, que podia ser aproveitada de uma forma mais efetiva, com algumas situações que pudessem contribuir com a sociedade de alguma forma. Aí, de repente, começou a tocar rádio. Só que a rádio lá, ela está começando agora, então ela tem assim muitos chiados, muitos ruídos, né? Você não consegue entender muito, mas a gente vê a vontade de fazer acontecer, e isso é muito importante. E eu fiquei mais feliz porque tem aqui uma área nossa, a qual nós amamos muito, que é a comunicação. Vocês estão numa emissora de rádio que nós temos aqui, por exemplo, eu não vou lembrar o nome dele, Batalha, mas eu acho que tu vai poder me ajudar. Tem um senhor que ele está aqui, ele trabalha desde os 18 anos. Desde os 18 anos. Ele vem todo dia, já está aposentado. Mas ele segue firme. Hã? Manelzinho não. É um outro que vem todo uniformizado. Ele tem um programa de manhã bem cedinho. Mas... Cadê? Vê com o Isaac. Mas, olha, eu vou falar para vocês, mas ele tem aqui. Mas fora ele, tem o Manuelzinho, que o Batalha acabou de falar. Tem o Benjamin Monteiro. Tem o Júlio Torreias, que são os nossos veteranos da comunicação e que estão aqui, envelheceram dentro dessa emissora de rádio e são apaixonados pelo que fazem. Então, vocês estão na emissora que é a mais antiga do estado de Roraima, da emissora que tem o maior alcance do estado de Roraima, da emissora que tem a programação mais popular do estado de Roraima, aquela que ainda manda recado, que lê bilhete, que diz: ô, dona Antônia, o senhor José está aqui na cidade, está esperando a senhora trazer aqui, ó, o dinheiro do pagamento da consulta. Hã? É o Barrozinho. Uhum. Então, sejam muito bem-vindas. E qual é a escola de vocês? A escola, eu vou deixar as meninas falarem, tá? Para elas poderem conversar. Deixa eu sortear aqui. Edria. A gente estuda na escola Irmã Maria Tereza Paródia, que fica no meio do Vila, né, em frente a um batalhão de polícia. No Vila Jardim? Isso, Vila Jardim. Qual é a série de vocês? Fazemos o terceiro ano do ensino médio. Já quase concluindo. Stacy, como é que tem sido essa experiência? Tá sendo bem nostálgica. Tipo, porque eu já fazia parte de comunicações antes, né, que eu fingia que gravava vídeo e... eu fazia meu próprio jornalismo quando era criança. Chega mais perto do microfone aí. Conta como essa história, menina, tu fazia? Meu próprio jornal quando eu era criança. Eu simulava que estava, não entrevistando, mas fazendo uma matéria sobre um acidente. Porque no meu bairro tinha muito, aí a gente via como era que era feito. Aí eu comecei a fazer quando criança e gravava. Tu lembra de alguma dessas matérias? Aí eu lembro, só que aí eu tava fazendo meu próprio jornal, só que do meu próprio acidente. Como era o nome? O quê? Misericórdia. Misericórdia, Neiva. Como era o nome do seu jornalzinho? Era Stacy em área, alguma coisa assim. Stacy em área, muito bem. Pretende voltar com ele? Porque hoje tem um canal do YouTube, né, professor? Tem muitas redes sociais que dá pra você trabalhar essa parte da comunicação. Pretende voltar?
Eu acho que sim, só que eu tô focando mais na minha carreira pra advocacia, que eu quero fazer direito. Aí... Poxa, perdemos uma jornalista. Não. Ai, virar advogada. Eu acho interessante porque a Estência, quando a gente estava montando o projeto, ela falou que o pai dela, né, escuta muito rádio e ela escuta junto. Isso é uma natureza nossa, né? Minha mãe escutava muito rádio também e eu ouvia muito um jornalista que era o Sebastião Cortez. E nessa época eu escutava muito, né? Eu gostava, participava ao vivo, vim conhecer ele na minha juventude aqui, há uns tempos isso, não vou falar a data, senão a gente revela, né? Professor, preciso de alguém que tenha essa cara, como lá eu dizer aqui, que é 20 de 2000, vou falar, nos idos de 2000, no início do século. E aí, quando a Estência me contou a história dela, né? E a gente, na produção ainda dos projetos, qual projeto a gente vai poder trabalhar, fomentar, e aí a gente surgiu essa ideia, né? A gente traz muito essa questão do aluno, a particularidade do aluno para a realidade do que a gente pode fazer, porque a pesquisa ela começa justamente no interesse. E o interesse que traga um ânimo, né? Porque você não vai fazer uma pesquisa em algo que você não se interessa, senão no meio do caminho você para. Você para e desanima. Exato. Na verdade, o rádio, quando teve essa questão do boom das tecnologias e das demais plataformas, teve aí uma fake. Na verdade, não é fake, porque fake são notícias falsas. Não foi isso, né? Especulou-se, na verdade, de que o rádio ia acabar. Pelo contrário, o rádio ele se adaptou às novas tecnologias, tanto é que hoje nós estamos falando aqui, mas também estamos sendo vistos nesse momento pelo canal do YouTube. Oi, gente. Então, a rádio se adaptou. Só que, é claro que nós temos outras plataformas que competem ali com a rádio e a notícia chega muito rápido. O perigo que o rádio ele consegue checar fontes. Essa é a diferença. O rádio, nós conseguimos trabalhar a redação, checar as fontes e trazer dados mais aprofundados das notícias. Já as demais plataformas, e a gente pode falar, por exemplo, do Instagram, quando você leva a notícia, você não tem tempo para checar, porque você quer logo ali o like, você quer a visibilidade, você não quer levar a notícia em si. Por isso que é uma das plataformas que, infelizmente, ajuda muito a não propagar fake news. Não é isso, né? Fake news é a notícia falsa, mas de dar informações não confiáveis, né? Porque às vezes você pega, por exemplo, um acidente, como a Stacy falou aqui, né? Mas o acidente você tem que ouvir os dois lados. A diferença é que na informação, no jornalismo oficial, você tem que ouvir os dois lados da notícia. As duas pessoas precisam falar. Quer seja culpado ou não, ele tem o mesmo direito do outro de poder dar a sua versão. E quem está ali no meio, no caso a Stacy como repórter, ela tem que ser imparcial ao máximo, não importa ao público a opinião dela, né? Ela só vai ser ali um interlocutor das duas falas. E nas demais plataformas é muito complicado fazer isso, não dá tempo. Então o rádio ele conseguiu se adaptar, então hoje a gente consegue. E aí você vê, professor, quando acontece alguma coisa... você viu aonde? No canal tal, no Instagram tal, no Facebook tal. Mas espera aí que eu vou ligar no rádio, porque eu ainda não ouvi essa notícia no rádio. Então isso nos traz um certo conforto e orgulho. E hoje, um dos motivos de vocês estarem conosco aqui no Sala de Imprensa é a nossa forma de retribuir esse agradecimento por resgatarem esse projeto tão bonito que, como eu acabei de dizer, deveria haver um projeto de lei para que pudesse fomentar realmente, patrocinar, destinar recursos para as escolas reativarem as suas rádios, que tem aí um intuito muito grande, tanto para o próprio corpo acadêmico, né, para os docentes e discentes ali, que são muitos. Monteiro Lobato, por exemplo, então, são muitos alunos ali que precisam estar informados dos cursos, dos prazos, Enem, entre outras coisas, bem como a questão de saúde, hoje voltada para os próprios alunos na faixa etária deles. Quero lhe parabenizar, inclusive, pela iniciativa, que o senhor falou que não está mais na paródia hoje, né? Não estou. Hoje eu estou numa escola que é ali a Paulo Augusto, na comunidade indígena, mas eu resolvi continuar com o projeto. O senhor está longe, mas está perto. Então, estamos em trabalho, como bom professor, né, que sempre está na luta, nós estamos em trabalho. Então, eu resolvi não deixar o projeto e continuar. Tive a opção no início do ano, né, e eu resolvi manter o projeto, mesmo sendo não vinculado à minha instituição hoje onde eu estou, mas sou professor da rede pública, então resolvi agradecer aos alunos, né, por forma do empenho. É difícil hoje termos pessoas dedicadas, principalmente alunos, né? Então o empenho deles me motivou a continuar, né? Muito bem. E a Raquel também fazia jornal quando era pequena? Não. Tá fazendo agora? Agora eu me interessei mais, porque eu acho que falta mais oportunidades para os jovens, né, de hoje em dia. Nas escolas não tem muita oportunidade.
E a rádio eu acho bastante importante, né? Porque pra mim ela passa aquela verdade. O Instagram, Facebook e outras redes sociais, elas não têm essa verdade, né? Esse peso da notícia, né? Sim, a rádio não, já é diferente. Vou ligar a rádio, vou escutar de lá porque eu já sei que é mais verdade, né? Obrigada pela parte que nos toca. Errei! Muito bem, pontinho pra nós aqui. Muito bem. Porque nem eu disse também. Como o professor falou, eu escuto muito rádio, só que com meu pai, que ele é taxista, né, lotação. Aí, quando eu ando com ele, ou então ele me dá carona, eu escuto rádio junto com ele. Pela força da pressão, né? Tá certo. Exato. E com meu avô também. Meu avô, ele não ligava a televisão de jeito nenhum. Ele nem tinha, na verdade. Ele só usava a rádio dele. Muito Ele bem. escutava muito. Era a Rádio Roraima, inclusive. Rádio Roraima. E ponto pra nós de novo. 2 pontinhos pra gente. Muito bem. Vocês estão em que nível do projeto agora? A gente começou, o projeto ele teve início no ano passado, na verdade, né, com a parte escrita, a submissão. Somente nesse ano, a partir de março, a FAPE realmente fez a ortoga dos nossos termos de compromisso. Então o projeto iniciou em março. Então nós estamos agora no processo de levantamento. Eu até já vim aqui com vocês, né? Até vou marcar algumas entrevistas com os radialistas, que é a parte da pesquisa de campo. A parte que a gente vai fazer o trabalho, depois a gente vai juntar essas informações, montar a parte escrita, porque nós temos que fazer um evento no final e eu quero apresentar esse evento junto com os alunos, né, com os 5 projetos que nós estamos, e montar um evento de apresentação mesmo. Até porque essa parte, eu falei para eles, é parte deles. A gente vai fazer um evento, vamos fazer uma parceria com a universidade. Quero agradecer também ao professor Cacau, que é o Carlos Alberto, né, lá do Centro de Ciências Humanas, que é o diretor do departamento, que ele nos deu e nos cedeu uma sala e o laboratório de informática para executarmos o projeto lá. Nós sabemos que é um projeto que não tem muito recurso, e muitas das vezes nossos alunos que estão ali, eles não têm condições realmente no sentido de material para fazer isso. Então a universidade abriu essa oportunidade. Então o projeto hoje ele caminha na parte da parte braçal, vou falar assim, que é as entrevistas, colhimento de informações, levantamento de dados, e cada aluno do nosso projeto ele vai fazendo sua parte. Por exemplo, são 4 alunos por projeto, então nós temos 2 aqui e mais 2 que não, né? Quem que não veio? Nós temos no nosso projeto aqui a Antonella, né? E nós temos o Emanuel, se não me falha a memória. O Emanuel, os 2 que não vieram, eles não recebem bolsa. Só o nome de artista, né? Então, Antonella e Emanuel. Os 2 não recebem bolsa por um critério do edital da FAPE. Então a gente tentou mesclar o máximo possível. O senhor está falando muito na FAPE. Esse projeto ele está inserido em que arcabouço da FAPE? Qual? Ele está dentro do projeto chamado Ciência na Escola, que foi feito no ano passado e nós estamos desenvolvendo junto com ela. A FAPE eu falo muito porque é a que abriu as portas para nós. Porque eu não estava entendendo, você estava falando muito da FAPE, eu disse, eu quero entender onde foi que começou. É o projeto Ciência na Escola. Existe um edital da FAPE, que foi Ciência na Escola, que a gente acabou sendo contemplado, né? E se vocês foram contemplados agora, mas aí estão concorrendo a alguma coisa ou já foram contemplados com Não, nós estamos contemplados com as bolsas dos alunos e aí a gente está desenvolvendo esse projeto com eles. Então, como o projeto possibilitava... E o senhor ganha alguma coisa, professor? Ganho quase o mesmo valor da bolsa deles. Não vou perguntar o valor da bolsa deles. Quanto é o valor da bolsa? 350 para os alunos, 400 para o professor. Tá bom. Então é uma bolsa basicamente para a gente manter. Eu falo até para eles... a gente está tentando ainda formalizar os pagamentos de todos, né? Que é uma mão de obra braçal realmente que demora, a gente entende, falo para os alunos, a gente tem alunos nossos, que, por exemplo, a Endria, está os 3 meses ainda sem receber a bolsa, a primeira. A Stace recebeu agora a primeira, mas é uma questão de logística, é a primeira vez, deixa eu te dar um conselho. É melhor ter para receber do que não ter para receber. Aprende, essa é a primeira dica de adulta para você que está entrando na nossa vida de adulto, né, professor? É melhor ter para receber do que não ter nada para receber. Vai receber. Eu falo sempre, a pesquisa é isso. A pesquisa muitas das vezes a gente faz sem recursos, sem condições, a gente não pode esperar o recurso, a gente tem que continuar porque pesquisa não para. Então você faz a pesquisa, aproveita o momento, uma hora ela vai dar um retorno, ela vem conosco e a gente consegue desenvolver. No momento certo. Exato. Vai receber 900, melhor que 300. Né? Então. Bom, gente, olha, professor, eu queria saber, na verdade, das meninas que eu ia perguntar agora, porque vamos aqui fazer uma pequena sala de redação. Como é que funciona a sala de redação? Nosso diretor chega, né, pelo menos na teoria, é assim que deve funcionar. Vamos colocar o jornal no ar daqui a pouco, o que está acontecendo na cidade, o que é relevante, o que não é. No caso de vocês, as entrevistas, né, que o senhor falou que vai fazer, vocês estão tendo oportunidades de escolher quem vocês querem entrevistar? Porque acontece, né? Bom, já que nós vamos entrevistar aqui
aqui, cantor sertanejo, eu tenho um sonho de entrevistar fulano. Já que vocês vão falar sobre comunicação roraimense, quais são os nomes aí que nós temos cotados nessa lista? Vocês poderiam dar um spoiler? Se tem alguém aí que vocês gostariam de entrevistar, que ainda não conseguiram, que pretendem buscar? A gente tá pesquisando, eu ainda tenho umas pesquisas, não tenho nomes formados ainda, porque eu não conheço muita gente, né? Que... Escuta a rádio, mas não conhece. Exato. Bora. Probleminhas, né? Aí eu tô pesquisando nomes porque eu gosto de escutar rádio. Eu lembro nomes vagamente porque eu escutava muito mais quando era criança. Aí eu acabei esquecendo os nomes agora, mas eu tenho uma listinha em casa. Tem? Tem. Tu pode falar essa listinha? Listinha? Dos vagamente, pra eu saber. Acho que os nomes que a senhora falou mais cedo sobre os veteranos. Júlio Torreias. Isso. Benjamin, muito bem. E você? Eu já não escutava tanto. Eu era obrigada, vou falar a verdade, né? Pelo amor de Deus. É porque quando a gente é criança, quando a gente é criança, a gente não gosta muito dessas coisas de adulto, de estar escutando. Vocês são muito novas mesmo, né? Sim, mas com o passar do tempo, a gente começa a entender o que a rádio passa pra gente, né? A comunicação clara, a verdade. Aí eu comecei a gostar, escutar mais. E os nomes dessa lista de entrevistas? Nomes eu não tenho. Não tem. Professor? A gente fez um levantamento aqui na rádio, né? E a gente solicitou com o nosso diretor daqui, da última vez que nós viemos, uma lista de possíveis, porque nem todos os radialistas, eles às vezes têm as condições pra gente, né? Então a gente pede, até porque o nosso projeto ele tem uma questão de tempo, que é a agregação de todo mundo. Eu dou aula em comunidade indígena, eu geralmente na semana não estou aqui. Elas estudam pela noite e trabalham pela manhã e pela tarde. Então a gente tem essa questão do tempo. Então a gente se ajeita com a ideia do radialista para poder fazer essa entrevista. Nós temos uma proposta de entrevista na rádio universitária também, né, que é com o responsável de lá, que ele acabou, é um ex-professor, não meu, mas da universidade, que me apoiou na época que eu trabalhei justamente na parte da revista universitária. Ele era membro de lá, e a gente está trabalhando com ele. Então ele disse que ia indicar os 2 professores para a gente, que fundaram, não estão mais, já são aposentados também da universidade, quando iniciaram a rádio universitária, e ele ia indicar também para a gente entrevistar. Por isso que a gente está dizendo, elas estão desenvolvendo essa parte, e desenvolvendo, procurando os nomes, identificando o pessoal, para que próximo mês a gente faça as entrevistas, e no próximo mês a gente faça a transcrição dessas entrevistas também, para poder elaborar a parte mais científica e a de produção mesmo que nós temos, tá? Então, por esse motivo, é um pedido que eu fiz para todos, na verdade, que eles comecem já a verificar onde é que quem são, como são. E o nosso problema maior, muitas das vezes, é essa comunicação que a gente tem que fazer e a ponte, e o dia corrido, né? E aí venho com elas, a gente conversa, manda mensagem, telefona, procura, para poder justamente identificar esses membros para a gente poder fazer essas entrevistas. De todos os projetos, na verdade. É algo que você tem que acompanhar. Então, não é... Para quem está na frente, como professor, não é fácil. Nós temos 5 projetos, a gente caminha com... Aí vai para o interior, vai avançando. Minha única ressalva, no sentido de sentimento contrário e às vezes de medo, é porque o tempo é curto. Nós temos até novembro para fazer. E aí, às vezes, a gente se atropela com muitas coisas que não é comum. Não é comum. Por exemplo, a gente se programou na semana passada para se reunir, na verdade, semana passada para se reunir na universidade. Não deu certo, a chuva e tudo mais. Nessa semana agora que entrar, também a gente ia se reunir. Devido a uma situação de falta de tempo de todos, não vamos reunir. Porque você não pode pedir também para que todas as vezes ele seja liberado do trabalho. A gente tem que ter essa consistência. Porque os nossos alunos do Paródia, eles não são aqueles alunos do ensino médio que é durante o período diurno. Eles estudam à noite e trabalham, né? Então, já estão no turno da noite por conta do trabalho do dia. Mas vai dar certo. Vai sim, em nome de Jesus. Vai dar certo. Já deu porque começou, né? Claro. Bom, eu quero aqui mais uma vez reforçar o convite para vocês estarem conosco neste sábado, participando do Semeando a Palavra, para ter uma oportunidade, um gostinho, né? Vocês vão entrevistar aí radialistas, então vão poder estar ali também falando ao vivo com o pessoal, sentindo um pouquinho como é que é essa engrenagem aqui da Rádio Roraima e conhecer o estúdio principal ali, que é onde nós apresentamos os programas musicais, os jornais aqui da emissora. Aqui, na verdade, é apresentado o jornal Roraima Notícias, o Nosso Dia com o Ribamar, né?
E tem o programa do Bentes também. Eu não sei quais os demais que são apresentados aqui. No estúdio ali que vocês estão tendo a oportunidade de ver, são os programas musicais, mas também rolam ali umas entrevistas de vez em quando. Ali é o nosso primeiro, nosso xodozinho. Esse aqui é o mais novo por conta dos podcasts que nós apresentamos e que compartilhamos no canal do YouTube. Eu quero agradecer a participação de vocês, do Vozes que Empreendem. Vai dar certo, já deu certo. E deixo a dica para que se reúnam com os demais colegas de todas as unidades de escola para apresentar um projeto de lei aos deputados, para que possam direcionar mais verbas e recursos, né? Afinal de contas, a gente brinca, mas R$300 é um valor simbólico, porém já é um incentivo para quem quer avançar nos estudos e no conhecimento. Obrigada, professor. Eu que agradeço o convite mais uma vez e fico muito satisfeito com a entrevista e trazer, né, dar oportunidade às duas alunas aqui e a gente se encontra. Sim, no sábado, tá bom? Sem problema nenhum, nós vemos. Possibilidade de quanto maior for a possibilidade de divulgar os nossos trabalhos, nós vamos fazer sim essa realidade acontecer. Muito bem. Um abraço muito apertadinho aí na Edria e na Stacy, nossas muito futuras advogadas. Você pretende ser o quê? Eu pretendo fazer várias coisas, né? Ixi, então conversa pro semeu da palavra. Um abraço, gente. Olha, vou pro intervalo comercial e na sequência nós vamos falar sobre assuntos sérios. Chame Centro Humanitário de Apoio à Mulher e muita coisa que já rolou no programa de hoje. Tchau, tchau. Muito bem, estamos de volta. Eu dei tchau para você no bloco anterior, mas na verdade era tchau porque eu ia ali, mas estou retornando aqui com o nosso terceiro bloco do Sala de Imprensa. Para você que nos acompanha no canal do YouTube, não deixe de curtir, não deixe de ativar o nosso sininho, inscreva-se no canal, chame outras pessoas para estarem acompanhando todos os finais de semana, domingo especificamente aqui na Rádio Roraima, o Sala de Imprensa. 4 blocos, 4 entrevistados, 4 vertentes diferentes, 4 cadernos diferentes. Falamos aqui sobre educação no bloco anterior. No primeiro falamos sobre a questão do meio ambiente, os efeitos do El Niño e o que o governo do estado tem feito, está fazendo e vai fazer para tentar conter aí os desastres causados pelo efeito do El Niño, que está só no começo. Segundo informações que eu passei para você no primeiro bloco, as intensidades das chuvas estão previstas agora para esse mês de junho. Falamos aqui sobre prevenção, ter cuidado, evite sair de casa com a chuva intensa. Você que é do interior do estado, se você vê aí a sua ponte do seu interior, do interior da comunidade, da sua vila submersa, evite tentar atravessar sem antes, a pé, fazer ali uma verificação em volta do local para ver se há segurança para fazer aí a travessia. 190, 193 são os telefones do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para que você possa acionar neste momento de chuvas intensas. Segundo bloco, falamos sobre o projeto Ciência na Escola, que é um projeto desenvolvido pela FEMAR aqui no estado de Roraima, e conversamos com alunos da escola Antônia Tereza Parodi, se não me engano, é o nome da escola, falando sobre o projeto Vozes que Empreendem, que estão trabalhando aí sobre a implantação de escolas de rádios comunitárias, e a ideia é deixar um projeto prontinho para que as próximas gerações e turmas possam ali implantar a rádio escolar. E agora, nesse terceiro bloco, vamos abrir aqui um caderno muito importante que tem a ver com saúde pública, que tem a ver com segurança pública, que tem a ver com a sociedade de um modo geral, direitos humanos e muitas outras coisas. Posso dizer que é o mal do século? Não posso. Mas assim, é algo que a gente não consegue nem descrever. Uma coisa eu sempre digo e vou dizer em todas as minhas entrevistas. É um dos avanços de Roraima. Nós temos aí sim uma das maiores redes de proteção das mulheres. Lembro disso porque eu cobri. Tivemos aí a primeira delegacia implantada a nível de Brasil, Delegacia Especial da Mulher. A primeira casa brasileira foi implantada aqui em Roraima. Nós temos aí muitas patrulhas Maria da Penha,
Hoje, os nossos policiais são treinados, a maioria são FEMs, mulheres para atender mulheres, delegadas nas especializadas que atendem as mulheres. E, claro, órgãos ligados especificamente com o intuito de cuidar das mulheres vítimas de violência. Mas na entrevista de hoje, no próximo bloco, também vou trazer um diferencial, que os homens, também os agressores, estão sendo assistidos e há um trabalho de regressão e positivo. Mas antes disso, eu quero conversar aqui com a diretora do CHAME de Roraima, a Hanna, que está aqui conosco, muito nova por sinal, e vem falar sobre esse ponto tão importante que nós temos, que é um pontaço, na verdade, por meio de um projeto de lei ali da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. A Hanna hoje está à frente do Centro Humanitário de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica no Estado de Roraima. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é uma oportunidade boa e importante para que a gente fale, né, sobre os projetos, sobre a rede de apoio, de proteção à mulher. Então, obrigada pelo espaço e pelo convite. Poxa, e primeiro parabenizar, deu tão certo que estamos caminhando aí para os 17 anos. 17 anos. 17 anos de CHAME. Quem está à frente hoje? É a deputada Gilma Teodora, né? Está como secretária. Como secretária. Isso. É secretária que fala, Isso. Né? O CHAME hoje ele tem tanto na capital quanto Rorainópolis. Isso, temos um polo em Rorainópolis também. Muito bem. Nós falamos sobre a questão do apoio à mulher vítima de violência doméstica, mas o CHAME hoje ele consegue atender também, se eu não me engano, as mulheres que estão lutando contra o câncer. Tem um projeto muito bonito das perucas, né? Isso, exatamente. A Secretaria Especial da Mulher, ela tem um propósito muito grande, que realmente, inicialmente, era voltado para as mulheres vítimas de violência doméstica, né, e familiar, mas hoje a gente consegue atender todas as mulheres, não apenas das que são vítimas, né? Então, nós temos um projeto lá que é voltado para as mulheres que passam, né, pelo tratamento contra o câncer e perdem os cabelos, né? Então, é um projeto que deu muito certo, é a Mechas da Esperança, Isso. E na qual a gente arrecada mechas da população, e a gente encaminha para uma instituição que confecciona as perucas e nós distribuímos as perucas de forma gratuitamente para essas mulheres. Que legal, viu? Parabéns pela iniciativa. Dentro do CHAME, além do projeto das perucas, tem outras linhas que vocês trabalham fora da violência doméstica, que é o ponto da nossa entrevista de hoje? Nós temos vários projetos lá dentro, né? Tanto essa Mecha de Esperança, nós também temos aulas de dança jazz, que é voltado para as mulheres, para elas se sentirem um pouco mais feminina, um pouco mais leve, que consiga ali se reunir com outras mulheres, conversar, ter um momento só dela, né? E quando eu digo que hoje o CHAME ele atende todas as mulheres, é muito por isso, porque antigamente era-se visto que só quem ia no CHAME era a mulher que era violentada. Então as mulheres tinham receio de ir até nós, porque elas não queriam serem vistas como exatamente, né? como vítima. Então hoje a gente atende todas as mulheres e o jazz veio para isso, né? Para que toda mulher que queira participar, ela realmente se reúna com outras mulheres, tenha um momento ali de leveza e através disso conheça os serviços do CHAME que realmente voltado para as vítimas e elas talvez se identifiquem como vítimas, porque as mulheres, a maioria não sabe os tipos de violência, apesar de ser algo que seja muito dito hoje, atualmente, elas não sabem todos os tipos de violência, então ela acha que a violência é só física, então ela não se identifica como uma vítima. Então quando ela vai até nós através de uma aula de dança jazz e ali ela conhece todo o projeto do CHAME e os tipos de violência, ela identifica que ela é vítima quando ela sofre uma violência psicológica em casa. Então a gente consegue trazer essa mulher pra gente, ela consegue fazer um atendimento psicológico, ela tem um acompanhamento, a gente consegue cuidar dessa mulher. Vocês já fizeram um levantamento de quantas mulheres passaram pelo CHAME, questão de reincidência, de perdas, né, que saíram da violência e já foram para a estatística de feminicídio? O CHAME tem esse levantamento? Não, nós não temos notícia de mulheres que sofreram, né, até porque as mulheres que procuram o CHAME, elas são as mulheres que elas querem um acolhimento. Então, assim, aqui está no início da violência, não chegou de fato de vias extremas, porque a gente costuma ver que as mulheres que já estão no nível alto, ela já vai diretamente na delegacia. Né? Então a mulher que vai no CHAME, ela quer um acolhimento, ela quer ali
criar coragem para denunciar. Então, ela começa a ver os primeiros sinais e é quando a gente mostra para ela que ali tem uma linha sequente, né? A violência, ela é escalonada. Então, se ela está no grau 1, ela vai para o 2, ela vai para o 3, ela vai para o 4 e vai chegar no feminicídio. Então, normalmente, ela já chega ali no início. Então, a gente consegue mostrar para ela que o que ela está vivendo ali é um ciclo da violência que tem um caminho que vai chegar ali no final. Então, ela consegue enxergar que aquilo ela não quer. E aí consegue denunciar, consegue medir medida protetiva, então ela já consegue se libertar ali daquele ciclo de violência. Hanna, cheguei no centro humanitário hoje. Estou passando por algumas situações que eu quero entender de fato se é violência ou não é. Como é que funciona hoje todo esse processo dentro do Chame? Hoje a mulher, quando ela chega até nós, ela é encaminhada para uma sala de escuta e lá ela é atendida por uma equipe multidisciplinar, que é composta por advogado, assistente social e psicólogo. Aí muitas pessoas perguntam, nossa, 3 pessoas, ela vai chegar numa sala, vai ter 3 profissionais, por que isso? Por que ela não conversa só com um profissional, só com um psicólogo, só com uma psicóloga? Mas assim, a gente entende que as mulheres, elas não conseguem ter a dimensão da violência que ela vive. Então, às vezes, a mulher chega lá, ela acha que o problema dela é jurídico. Se a gente levar ela diretamente com a advogada vai conversar com ela e vai identificar que a violência dela não é só patrimonial, que não envolve só o jurídico, envolve ali uma violência psicológica. Então, ela precisa de um atendimento com a psicóloga. E aí, para ela depois ter que contar toda a história para a psicóloga, ela revive aquela situação. Então, revitimiza ela vai ter que contar aquela história várias vezes. Então, a mulher, ela chega até nós, ela é atendida pela equipe, e a equipe identifica qual é a situação dela e faz a orientação. E deixa muito livre para a mulher fazer o que ela achar que ela deve fazer. A gente não obriga nenhuma mulher a denunciar, a gente não induz, a gente realmente mostra para ela e faz com que ela enxergue e identifique o que ela precisa fazer. Então, ela é atendida pela equipe. A equipe ouve essa mulher por quantas horas for necessário. Já teve mulheres que passaram por 5 horas lá conversando com a equipe. Então, assim, ela tem o tempo que ela precisar. A equipe conversa, orienta, mostra todos os projetos do Chame, tudo que ela pode participar. E ali te dá direcionamento. Seja para encaminhar para uma delegacia, seja para encaminhar para uma defensoria. Então, assim, é um trabalho que é feito com várias pessoas, né? E isso que é o mais importante, a gente vê que está crescendo, porque um trabalho bem feito é esse, quando várias pessoas elas se unem para ajudar outras mulheres. O trabalho ele não pode ser individualizado, ele não pode ser centralizado. Então, hoje em dia, como a gente tem uma rede ampla, a gente consegue realmente ajudar essa mulher. Muito bem. Queria falar um pouquinho a respeito do perfil dessa mulher, porque quando a gente fala assim sobre a questão da mulher em si, a gente foca só na violência propriamente dito. Só que muitas pessoas questionam e dizem assim, né? Podia ter apanhado mais, né? Sofreu pouco, tá porque quer, se submete porque gosta, porque ama, não se ama. Só que existem cada caso e tem um bom tempo, desde que comecei aqui com Sala de Imprensa, todas as nossas edições eu procuro inserir um pouco esse tema, porque primeiro ele é, como eu falei aqui no começo, né? No meu ponto de vista, é como se fosse um mal do século, porque é algo que começa tão bem, é algo que a mulher não espera, né? Começa ali para uma vida felizes para sempre, a intenção do relacionamento é o felizes para sempre. Em alguns casos, essa violência, ela aflora logo no começo da relação. Em outros momentos, no meio da relação, eu estou falando de anos. E há casos em que são anos e anos de relacionamento e do nada ali começou a violência. E por uma série de fatores que depois o Jadiel vai explicar para a gente o perfil dos agressores, né? Isso. Mas hoje em dia, estresse e várias outras coisas, né? Dívidas, problemas emocionais, são também ali alguns starts para poder atrapalhar, né, e contribuir com essa situação, para dar o estopim ali da violência contra a mulher. Então, você poderia trazer para a gente assim, um pouquinho do perfil dessas mulheres? Tem mãe solo, tem mãe com muitos filhos que não são filhos do agressor, e tudo vira ali motivo, né, para essa agressão acontecer. Na verdade, isso é um ponto muito delicado, porque a gente não tem um padrão. Isso. Assim, eu costumo falar que o ser humano ele é diferenciado, cada um tem um ponto. Lá nós temos mulheres que sofrem violência emocional, né, psicológica. A mulher que ela é detetora do poder financeiro da casa, então nada segura ela por questão financeira, mas ela não consegue sair daquela relação porque ela tem uma dependência emocional. E aí isso tem que ser tratado nela, para que ela entenda
que tem uma vida fora daquele ciclo de violência, que ela pode viver bem, que ela pode viver feliz, fora daquela relação. Então, é complicado, porque tem mulheres desse nível, tem mulheres que, por exemplo, realmente não têm condições financeiras para se sustentar, então acaba que se sujeita a passar pela violência porque não vê uma saída, não vê como ela vai ter um futuro sem aquele agressor, porque é ele que mantém a casa, é ele que é o provedor, então ela se vê encurralada, sem ter saída. Então, nós orientamos a mulher, essas mulheres que não têm um emprego, que não têm uma renda, realmente a buscar, né, uma forma de sair dessa violência para que ela consiga ter condições financeiras, seja através de um encaminhamento para o Cine, seja através de um curso, seja através de palestras de empreendedorismo, para que abram a mente delas, entendeu? Para que elas consigam ali realmente, que é muito complicado. Eu nem sei te falar o que é o pior, se é uma dependência emocional ou uma dependência financeira, porque cada caso é bem delicado, é difícil a gente conseguir dizer exatamente como é, porque cada mulher é diferente, cada situação é diferente. E assim, cada nível de sentimento também, é diferente, né? E são escalas ali de como é que se diz? De nível social totalmente diferente. Tem mulheres de bairros mais afastados, tem mulheres de alta sociedade. Então, assim, a violência, infelizmente, ela está em todos os lugares, em todas as classes sociais. É claro que na classe social mais baixa, ela ali por conta do financeiro, por conta de problemas, ela é mais aflorada, ela é mais divulgada, né? Porque as mulheres falam mais, ali expõem mais do que a classe social. Mas ela é em todo lugar, em todas as classes. Inclusive, em nível de feminicídio, a nível nacional, nós estamos acompanhando casos que não se diz respeito a mulheres de baixa renda, né? Nós estamos acompanhando mulheres, inclusive mulheres militares, mulheres de patente, né? Realmente vindo a óbito por conta de violências extremas. E claro que todos os dias, como você falou, é muito comum a gente acompanhar o caso de mulheres de baixa renda, mas chamou inclusive a atenção da mídia nacional pelo fator, né, econômico, social, as profissões a qual essas mulheres ocupavam e o nível, né, de clausura delas ali naquela relação, o nível de aprisionamento emocional. E inclusive teve o caso da PM, que eu posso falar aqui por conta do apelo que teve emocional muito grande, da PM que foi assassinada, acho que no Rio de Janeiro, né? E depois que ela faleceu, apareceram vários relatos. O batom incomodava, a roupa na academia incomodava, né? A forma como ele agredia verbalmente, né? O psicológico ali, quando ela dizia que queria romper aquela relação e as ameaças, né? Só que ele dizia que ia se matar, em nenhum momento ele deixou claro que iria, na verdade, era matar a esposa. Então, assim, realmente, como você falou, cada caso é um caso, né? Eu acredito que, assim, esteja mais evidenciado com mulheres de classe social mais alta, porque essas mulheres, querendo ou não, elas têm um conhecimento maior. Então, elas conseguem identificar a violência ali realmente no início. E aí, ela decide sair dessa relação. E quando ela decide, o outro não aceita. E aí faz o quê? Mata essa mulher. Numa classe mais baixa, a mulher, ela, às vezes, se sujeita por mais tempo viver naquela relação. Então, enquanto ela está dizendo sim, enquanto ela não está dizendo não, aquilo ali se estende por anos, entendeu? Enquanto as outras mulheres que já têm uma dependência financeira por conta própria, ela quer sair daquela relação, ela identifica a violência, ela quer sair, mas o companheiro não aceita. Então, assim, é muito complicado, porque a gente vê de todas as formas. Teve um caso que passou por nós lá, de uma mulher que o marido queria que ela engordasse, fazia com que ela comesse, ela não queria comer, e ele queria que ela comesse, porque ele queria que ela, na visão dele, ficasse feia para que outras pessoas não tivessem olhos para ela, para que ela ficasse apenas com ele. Então, assim, ele forçava mesmo, trancava ela em casa, não deixava ela sair, não deixava ela ir no salão, não deixava ela se arrumar, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito complexa, que é muito difícil de entender o que passa na cabeça dessas pessoas, de achar que são donas, né? Que podem mandar como a outra pode vestir, o batom que ela pode passar, a roupa que ela pode usar, entendeu? E hoje em dia, por ter uma mídia voltada realmente para essa pauta, que estão sendo mais divulgados casos, as mulheres elas estão entendendo realmente que isso não é certo, porque antigamente muitas mulheres realmente faziam exatamente o que o marido pedia, da forma que o marido queria,
Então aquilo ali se perpetuava por mais anos. A mulher vivia naquela relação ali até, né, acabar mesmo ali com a vida de cada um ali. Porque ela aceitava. Hoje em dia não, as mulheres não estão aceitando, elas estão identificando a violência no início, estão dizendo não. E é o que eu falo, a violência, ela tem uma escala. Então é por isso que a gente bate muito nessa tecla, para que a mulher identifique. Já no primeiro nível, ela já tente sair enquanto estiver no início da relação, porque aquilo ali vira um ciclo. Vira um ciclo e não tem para onde correr. E é verdade. E o que eu sempre aconselho às mulheres de que medir forças, né? Achar que vai transformar o outro, não adianta. Essa é uma decisão que tem que partir do outro, né? De querer mudar realmente. Ninguém muda ninguém, né? Esses dias eu vi uma frase muito, muito legal, que eu gostei, que diz assim: você imagina o quão difícil é você mudar a si mesmo, seus hábitos, e você tira daí como é difícil você querer mudar o outro. Já é difícil, às vezes, a gente mudar nossos hábitos, que a gente sabe que a gente tem que ir para uma academia, a gente sabe que tem que fazer uma alimentação saudável, a gente sabe que a gente tem que estudar, a gente sabe de várias coisas, mas isso é difícil para algumas pessoas. Então, você imagina, se é difícil você mudar a si mesmo, porque você sabe o que é o certo, imagina você querer mudar o outro. Você não consegue mudar. Muito bem, porque também o outro tem as suas histórias. Exatamente. Você que nos ouve, fique atento, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre o reconstruir, né? Isso. Sobre o reconstruir com o psicólogo Jadiel, que está ali esperando. Meu Deus, não almoçou, bichinho. Tá ali, branco de fome. Mas vai também conversar conosco, que é um projeto que eu queria muito ouvir de perto, porque, segundo informações dos convidados anteriores, não teve, como é que fala? Reincidências, né? E ele vai contar pra gente como surgiu esse projeto, em que nível nós estamos, os casos mais complexos, nas histórias de sucesso, porque realmente, você que pensa que não tem jeito, tem jeito, né? E como foi dito aqui pela Hannah, cada caso é um caso, né? Às vezes também não é nem questão da violência em si, eu não estou defendendo, né? Às vezes realmente nós temos alguns relacionamentos que começam de forma errada e numa família desestruturada. Exato. E aí a pessoa vem numa vida totalmente destruída, ela quer que dê certo ali naquela relação, aí começa a briga, né, de eu posso mais e você não pode, enfim, cada caso é um caso. Hannah, telefone de contato do Chame, rede social, chegou a hora de falar como é que funciona, para quem funciona. Para quem tem interesse em saber mais dos projetos do Chame, pode estar entrando na página da Assembleia Legislativa, que lá tem nosso serviço, ou então na página da secretária, deputada Geuma Teodora. Nós temos o Zap Chame, que ele funciona 24 horas por dia, é um telefone que ele funciona pelo WhatsApp. Então, qualquer mulher que queira tirar dúvida ou precisa de ajuda, ela pode entrar em contato nesse telefone, é 24 horas, todos os dias, fica com um profissional, que esse profissional é o profissional que atende lá no Chame, então não é online, não é aquelas mensagens automáticas, não é um robô, é realmente um profissional lá da secretaria que faz esse atendimento, essa orientação. É só entrar em contato no número 9402-8582. Muito bem. Gente, conversei com a Hannah, nossa diretora do Chame, Centro Humanitário de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica, mas também mulheres de um modo geral, porque é integrado aí a Secretaria Especial da Mulher, ligado à Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Eu vou ali para o intervalo comercial e, na sequência, os homens entrarão em pauta. Vamos conhecer aqui os bastidores do projeto Reconstruir, com o psicólogo Jadiel Espinosa. Até já! Muito bem, estamos de volta com o quarto e último bloco. Agora sim, quarto e último bloco neste domingo de sala de imprensa aqui pela Rádio Roraima M590. Eu quero fazer aqui um registro muito rápido. Primeiro, mandar um abraço, meu carinho, meu respeito. Sempre abro esse programa aqui falando sobre a direção e não foi nada proposital, foi assim mesmo no susto. Eu estou procurando, na verdade, meios de fazer uma abertura que atenda a rádio e o podcast, né? E aí acabei que hoje eu não citei nada. Quero mandar um abraço ao seu Antônio, da Ponto das Impressões, que é o nosso parceiro aqui do Sala de Imprensa.
As nossas canecas, inclusive, foram confeccionadas por ele. Se você precisa de canecas personalizadas, vem aí o Dia dos Namorados, ponto das impressões, inclusive para você que é candidato, vai fazer aí toda a sua parte de campanha, a parte visual, vai na ponto das impressões do meu irmão Antônio, que é a melhor do estado de Roraima e tem os melhores preços de mercado. Também é tradição minha e hoje eu não fiz por conta dessa inovação aí no início. Não citei aqui, mas eu quero fazer o registro, porque nessa semana houveram mudanças. E isso é normal, né, gente? Toda mudança tem aí... mexe em cima, mexe embaixo, mexe do lado, mexe do outro, mexe à frente, mexe atrás, e não tem jeito. Mas essas mudanças, elas sempre acontecem para melhorar. Pelo menos esse é o objetivo. E, na verdade, aqui da Rádio Roraima... é uma melhora que, na verdade, vai nos deixar saudade por conta da pessoa que nos deixou da função de presidente da Rádio Roraima. Estou falando do professor Damião Marques, meu querido professor, a quem eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Quero dizer que foi uma enorme satisfação trabalhar ao seu lado, ali o senhor como presidente, eu aqui como radialista, sendo... sujeito aos seus projetos, aos seus planos, sempre vendo o seu amor, seu carinho, os seus projetos futuristas aqui para a Rádio Roraima, sonhos e projetos tão altos que eu creio que com certeza com o novo presidente, se Deus quiser, serão concluídos, porque afinal de contas a proposta é dar continuidade ao que ficou aqui projetado, né, para os próximos dias, meses e anos, até porque é um sonho todo nosso. Não vou trazer aqui o spoiler do que é esse projeto, porque ainda está, né, no forno, então, para não ter olho grande em cima. Mas quero aproveitar aqui a audiência da rádio para também registrar o meu carinho, minha admiração e dar boas-vindas ao novo presidente da Rádio Roraima, que é o Ivo Galindo, que está aqui conosco. Será com certeza um dos nossos entrevistados aqui na Rádio Roraima. Tem algumas histórias muito interessantes e bacanas com o Ivo e vou ter assim, uma grata satisfação de recebê-lo e relembrar essas histórias aqui, muito respeitosas e carinhosas. E seja bem-vindo à Rádio Roraima, que a sua estadia aqui conosco seja longa, duradoura, muito proveitosa e com projetos extremamente importantes e relevantes que possam fazer da nossa rádio uma das melhores aqui do estado de Roraima. Deus abençoe. Um abraço a Marcelo Ganeve, que está ainda conosco e creio que vai ficar, não é possível, né? Nosso diretor de programação aqui da Rádio Roraima M590. Bom, nesse último bloco, eu quero fazer um registro muito especial e já começar perguntando dele se é fake, se é mito ou não é mito. Muitos entrevistados que passaram por aqui, estou falando com o Jadiel Espinosa, psicólogo responsável pelo Centro Reflexivo Reconstruir, que é um projeto ali do Chame, que nós falamos no bloco anterior, voltado para os homens. E o Chame, para quem não sabe, ele cuida da família toda. O pilar são as mulheres, mas tem o das crianças, que eu não lembro agora o nome, que a Hanna falou e eu não lembro, mas tem um só para as crianças, que ficam no meio dessa violência, e o Reconstruir, que é esse projeto reflexivo. E todo mundo que passou por aqui, eu perguntando um pouquinho dele, os entrevistados traziam alguns pontos positivos, e o que mais me chamou a atenção, Jadiel, seja bem-vindo ao nosso programa, é que não tem taxa de reincidência. Quem passa por lá não volta a cometer ou a praticar a violência, é verdade? Boa tarde. Boa tarde, a gente agradece pela oportunidade de estarmos mostrando o trabalho da Secretaria Especial da Mulher, né, e com o Chame, com a nossa diretora Hanna, com o Reconstruir, também o projeto com as crianças é Cuidar para Curar. Cuidar para curar, isso. Está atendendo crianças que também que são vítimas, na verdade, de violência doméstica e familiar. E sim, não é fake, é fato, né? Que legal. A gente, inclusive, na verdade, a gente teve um reincidente no ano de 2026, né? A gente iniciou o ano com essa informação. Tivemos um que retornou porque quebrou uma medida protetiva. Né? Então, durante todo o período que estamos à frente do Reconstruir, a gente teve apenas um reincidente que retornou ao grupo para cumprir novamente as palestras que nós aplicamos durante o ano todo. Quantos homens já passaram por lá? Olha, de cabeça, mas entre o ano de 2024 e 2025 foram 112 homens e atualmente a gente está com 62. Quais são os critérios para
para que esses homens passem por lá? Eu sei que alguns são obrigatórios, né? Faz parte da sentença ali para... Isso. Na verdade, hoje, atualmente, nós temos apenas um homem que ele procurou, né, o reconstruir, e hoje ele faz de forma voluntária, ou seja, não veio através de um processo. Porque dentro da Lei Maria da Penha, é um dos pontos que a gente sempre costuma debater, é que muita gente acredita que essa forma de cumprimento de uma pena, dentro dos grupos reflexivos, as pessoas acham, não, mas ele não está cumprindo uma pena pelo crime que ele cometeu. Dentro da própria Lei Maria da Penha, é uma obrigatoriedade, né, que homens que cometeram violência doméstica e familiar, não apenas homens, tá? A gente quer deixar aqui bem claro. Mulheres também. Mulheres, né? também, que hoje a violência doméstica, ela abrange uma totalidade, tá? Entre homens e mulheres, enfim. Então, não são só homens que estão passivos de cometer violência doméstica e familiar. Então, assim, as pessoas que participam do grupo, quem vê de fora acredita que eles não estão realmente cumprindo uma pena. E nem, né? que vai ter resultado. E nem, né? que vai ter resultado. Porém, a gente hoje, com o Reconstruir, inclusive a gente recebe feedback das esposas desses cumpridores e elas pedem para participar, querendo saber o que é que acontece dentro do Reconstruir, porque realmente a gente tem tido uma efetividade muito grande com os participantes do Reconstruir. Né? Então, sim, é uma pena, né, chamada de pena alternativa, que por meio de um termo de cooperação entre a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima e o Tribunal de Justiça, nós recebemos esses homens que cumprem, né, uma medida alternativa dentro de grupos reflexivos que está dentro da própria Lei Maria da Penha. Né? Ou seja, dentro da Lei Maria da Penha se pede que homens que cometeram violência doméstica sejam encaminhados para grupos reflexivos para trabalharem a reelaboração de comportamento, que esse é o maior intuito do Reconstruir, né? Poder levar essa informação para os ambientes. Inclusive, a gente recebe muita informação de cumpridores que nos relatam, Jadiel, o meu filho está apresentando os mesmos comportamentos que eu tinha dentro do meu relacionamento, né? Então, a gente percebe que essa reprodução de comportamento vai muito além só do cumpridor. A gente percebe que esses comportamentos disfuncionais têm atingido também os filhos, as filhas, e a gente tem percebido, e isso não sou eu que estou dizendo, são dados, né, que crianças que vivenciaram ambientes onde acontece violência doméstica e familiar, eles têm uma grande predisposição de também ou serem vítimas de violência ou também praticarem violência doméstica e familiar. A gente precisa dos dados que comprovem isso, porque realmente tem muita gente que duvida. Mas essa questão da reprodução da criança, se a gente for observar, é para tudo. Né? Se o pai tem um ambiente, se a família tem um ambiente de chegar em casa e ir para as telas, a criança ela vai começar a criar o hábito de também querer estar só nas telas. Isso aí é para tudo, a gente sabe disso. Se a família tem o hábito de orar nas refeições, a criança ela cria o hábito de orar nas refeições. Se você ensina a criança a pedir bênção, ela vai crescer pedindo bênção, né? Então ela vai sempre reproduzindo isso. Eu tenho uma coisa comigo que a minha mãe diz, olha, quando tu for mãe, tu vai fazer igual. Quantas vezes a gente se pega, né, fazendo coisas que os nossos pais, não estou falando de violência, mas faziam conosco, né? Por exemplo, vai buscar a linha. Ah, mãe, eu não vi. Né? Mas se fosse uma balinha, tu ia ver. E a gente fala essas coisas hoje também, né? A gente reproduz algumas coisas que a gente passou ali, inocentes. Mas dentro dessa inocência também traz para essa questão da violência, e é um fato que hoje a gente busca os dados, e cada vez que se busca esses dados, está mais do que comprovado que a criança que cresce num ambiente violento, das duas uma, ou ela vai ser futuramente, a vítima ou o agressor daquela relação. Exatamente. Salvo engano, tivemos um debate em uma escola estadual e, se eu não me engano, o dado foi 30%. Que é alto, né? 30%, né? De crianças que viveram em ambientes onde acontecia violência doméstica, e essas crianças elas reproduziram, foram os próximos autores de violência doméstica, que é um número muito alto, né? 30%. É um número muito alto, percentual muito alto. Então, o nosso intuito é justamente isso, porque quando nós trabalhamos lá, essa que é um dos maiores focos do Reconstruir, justamente a questão psicológica, porque existe um histórico, né? Sim. O homem ele não amanhece um dia, não, hoje eu vou bater em mulher. Não, ele não amanhece, exceto quando ele já tem uma patologia, um problema neurológico, enfim. Então, mas lá a gente busca trabalhar esses conceitos, né? Como é que foi a sua construção enquanto pessoa? Quais são as informações que você está levando para dentro do seu ambiente familiar? Porque realmente o pai e a mãe, hoje em dia, nós somos um espelho, né? Então, aquilo que a criança vê,
ela vai buscar de alguma forma internalizar aquilo, ele vai colocar para fora através de comportamentos. Então, a gente busca dentro do Reconstruir tratar esse homem não como um criminoso, né? Porque muita gente, às vezes, inclusive, eu recebi essa pergunta dizendo: Jadiel, será que tu está tratando com criminoso? Será que eles têm a capacidade de mudarem? Eu acredito que, primeiro, eles não são criminosos, né? Eles só estão dentro do grupo reflexivo Reconstruir porque existe um padrão de pessoas para estarem lá dentro. Tem que ser réu primário, dependendo do teor do crime, né? Da violência, porque, na verdade, dentro da Lei Maria da Penha não existe nenhum tipo de crime. Só é crime quando há quebra da medida protetiva. Então, dependendo da violência que esse homem ele comete, é que eles são encaminhados para o grupo reflexivo Reconstruir, né? Então, a gente não trata o homem, o indivíduo, como um criminoso. E mas poderia, né? Se a ideia é trabalhar para melhorar, então nem tem como explicar vocês ali agredindo, apontando, julgando, para poder melhorar a coisa, né? Exatamente. Não ia ajudar. Exato. A gente trata realmente essa ressocialização desse homem, né? Uma reeducação através de palestras. E hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, advogado, assistente social, para poder tratar de diversas temáticas com esse cumpridor. Quanto tempo dura todo o trabalho do Reconstruir numa pessoa? Geralmente é o cumpridor... Porque eu acredito que o primeiro momento do cumpridor é ali o choque, né? De se confrontar para ele ter... Porque a ideia dele é tentar provar que ele não é um agressor, né? Exato. E é as histórias... É convencer você que você tá errado. Exato. A gente escuta diversas histórias, né? Entre, eu não tive culpa, eu estou aqui, eu sou inocente, mas a gente acredita, como a gente sempre fala para eles, olha... Aqui o nosso papel não é julgar vocês. Vocês foram sentenciados, foram julgados pelo Ministério Público. O Ministério Público encaminhou para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça fez o encaminhamento de vocês para cá. Então aqui o nosso papel é trabalhar essa reelaboração, né? A gente faz essa escuta da história, o porquê que aconteceu. E quando chega ao final dos encontros, que dependendo de cada pessoa tem uma variação, alguns são 6 meses, alguns são 12 meses. Então assim, depende muito da sentença do juiz. Então, só que quando geralmente chega ao final dos encontros, eles falam: Jadiel, realmente eu estava precisando, né? E existe até um fato curioso de um cumpridor nosso, que hoje ele se tornou amigo nosso particular, e a gente troca mensagem, e ele chegou com esse comportamento, né, altamente violento, dizendo que ele não era culpado, agressivo, que o culpado era a esposa, a ex-esposa, na verdade, e usou alguns termos pejorativos com relação, fala dele, né? Ele disse: olha, hoje em dia está muito difícil a gente se relacionar. Geralmente as mulheres que a gente encontra têm de 5, 3, 4 ou 5 filhos de casamentos diferentes. E a gente, de uma forma educada, a gente perguntou: você tem filho? Ele disse: tenho 2. Com a mesma esposa, ele disse: não. Eu falei: então, na minha concepção, você também, usei um termo pejorativo, na minha concepção você também é a mesma forma que você está falando da mulher, porque você prometeu, enfim. Então a gente trabalha muito essa questão com esses homens para realmente mostrar para eles que o homem em si, na verdade, hoje a gente busca, dentro do grupo, né, trazer que eles tenham essa responsabilidade, principalmente para quem tem filho, que eu sempre costumo dizer para os cumpridores, que a minha maior intenção, além de tratar essa reeducação com eles, é que eles possam levar essa informação para dentro do ambiente familiar deles, porque daqui a pouco são os filhos que vão estar dentro de relacionamento, são as filhas que vão estar dentro de um relacionamento. Eu sempre pergunto para eles, né, quem tem filha, né, você daria a sua filha para casar com alguém parecido com você? E é unânime eles disserem que não, né? Eu falei: então, se esse é o reflexo que você tem sobre você, imagina dentro da tua relação o quanto que tu precisa melhorar as tuas relações sociais e também incluindo o teu relacionamento. Eu falei com a Hanna no bloco anterior a respeito de perfil das mulheres. Ela disse que é muito relativo, é muito difícil de poder apontar um perfil, porque temos dos mais variados. Em relação aos homens, a gente consegue traçar um perfil, geralmente, assim, de quem são eles, o que eles apontam, né? Eu sei que no primeiro momento ali a culpa é dela, mas quando a ficha cai, o que eles trazem para fora? O que eles revelam desse agressor? Na verdade, a gente é muito aberto e lá a gente troca muita informação, né? A gente sempre fala que é algo que aquilo que acontece ali realmente fica ali, a gente não conta a história deles para ninguém. Mas realmente, no decorrer das reuniões, eles vão realmente falando: não, realmente eu tive um comportamento agressivo. Hoje eu reconheço que eu
que eu tenho, isso são raízes de... A gente fala sobre o machismo, sobre essa construção... A maioria vem de... Exatamente, já vem de famílias com essa estrutura machista, enfim. Então eles realmente relatam, realmente meu pai era dessa forma, eu não podia chorar, porque meu pai dizia que homem não chora, enfim. Eles já vêm com toda essa estrutura já formada. Então lá eles começam a desconstruir, na verdade, esse homem, né? Esse homem machista. Inclusive... Rosa, a gente tinha um cumpridor que disse que odiava Rosa porque Rosa era coisa de mulher, e quando o último encontro dele foi de camisa rosa, fez tatuagem, botou brinco, eu falei, agora sim o senhor está começando a se desconstruir e realmente fazer aquilo que o senhor gostaria de ter feito e foi reprimido quando o senhor teve a oportunidade. Então assim, a gente busca realmente trazer essa modificação com esses homens. E um perfil a gente recebe de empresário a pessoas de classe média, classe baixa, então assim, varia muito também, conforme os atendimentos do CHAME, as mulheres da classe social também lá varia muito, né? Tem empresários, pessoas bem-sucedidas, como também tem pessoas que ali da classe média baixa, né? Lá no caso do lado das meninas, vou chamar assim de meninas, se trabalha a questão da criança vítima de violência. No caso aí dos meninos, vocês pretendem trabalhar essa parte preventiva com os homens que estão se formando, os jovens que estão entrando na vida adulta, para que não se tornem, né? não sejam reprodutores do que aprenderam ali em casa, uma vez que os pais já estão passando por esse processo de readaptação, de mudança? Exato. Dentro da secretaria existe um programa também que é realizado durante todo o ano, que é palestras nas escolas, né? A gente vai até as escolas levando toda a programação da Secretaria Especial da Mulher, com o CHAME, com o Reconstruir, justamente buscando essa conscientização, né? Porque atualmente hoje o Reconstruir atende apenas os homens, mas a nossa secretária ela entendeu que essa informação ela teria que ir para dentro das escolas, né? Porque a gente consegue alcançar um público maior, inclusive de relatos de crianças que estavam vivendo violência doméstica e familiar e fizeram a identificação justamente mediante as palestras que eram aplicadas nas escolas do Estado, né? Então, nos interiores, inclusive, a gente também aplica essas palestras justamente buscando essa prevenção com as crianças e com os adolescentes, de todas as idades, né? De todas as idades a gente faz esse trabalho nas escolas do Estado. E engraçado, Jadiel, que a gente olha realmente, a violência ela é algo que ela está em todas as camadas, em todas as etnias. Eu fico assim impressionada às vezes, e não só na questão da violência doméstica, nos abusos também contra a criança e adolescente cometidas dentro das comunidades indígenas, né? Muito grande o índice do alcoolismo, das agressões, da violência, e hoje está se tornando algo tão insustentável lá, que até onde tem ali os seus tuxauas, eles estão passando para que a lei do homem aqui possa prevalecer, né? Ajudando inclusive a denunciar nesses casos. E o que chama a atenção, a gente está falando aqui na parte, né, de tratamento e tudo, obviamente, mas eu queria abordar isso aqui com você como homem, o nível que chegou, os requintes dessa violência, né? E o estopim são motivos tão pequenininhos, né, que acabam dando ali o start nessa violência, que quando a gente para ouvir a história ali nos depoimentos que a Polícia Civil encaminha, a gente fica assim estarrecido para perguntar o que acontece com a humanidade. Como que a psicologia explica isso? Interessante isso, né? Que realmente, como a gente tem esse trabalho nas escolas, inclusive o ano passado a gente visitou algumas comunidades indígenas, né? Como Cabeceira do Truaru, Passarão, enfim, a gente começou a receber também esses convites porque as pessoas começaram a identificar e perceber que precisariam fazer a denúncia, né? A gente sempre troca informações que são pouco ainda as mulheres que fazem realmente a denúncia do seu agressor, porque como a nossa diretora falou, existem as questões financeiras, que essa mulher ela é dependente. Ou será, né? Exatamente. Será que eu vou perder? Como é que vai ficar os meus filhos? Enfim, tem sempre um porquê até realmente executar a denúncia. Então a gente hoje enxerga que as áreas indígenas, enfim, as pessoas realmente estão acordando para ver que esse comportamento, que é um comportamento social, na verdade, que vem aí, entra essa questão da psicologia, realmente de pessoas dentro dessa reprodução de comportamento, e é uma das teses que eu trabalho muito lá, que é a questão do comportamento inconsciente, ou seja, apesar da gente não lembrar do que aconteceu na infância, mas a gente tem uma grande predisposição de reproduzir esses comportamentos inconscientemente, né? A neurociência vai dizer que a partir do 3º mês de gestação, a criança ela consegue identificar se ela foi
amada pelo pai, pela mãe, se realmente foi sua mãe, enfim, a neurociência explica de uma forma detalhada como que o feto ele já consegue sentir essas sensações através das emoções por parte da mãe. Então, assim, a gente faz esse trabalho que realmente esses comportamentos eles podem ser uma reprodução inconsciente e a gente busca tratar o porquê que esse homem ele apresenta um comportamento violento. Eu sempre costumo trazer a referência de eu tenho um filho de 3 anos de idade, 4 anos de idade, ele vive com 3 mulheres. E eu sempre costumo dizer para a mãe dele e para as pessoas que cuidam dele, olha, vocês peguem firme com o Bernardo, porque se vocês fizerem tudo o que ele quiser, ele corre um grande risco de, na fase adulta, ele levar essa informação de que ele pode tudo com a esposa dele, com a namorada dele. Então vocês corrijam o Bernardo, né? Que uma certa vez eu cheguei, ele estava correndo atrás da bisavó dele com a muleta dela e todo mundo rindo achando aquilo engraçado. Eu falei assim, olha, aparentemente é engraçado, mas se vocês condicionarem esse comportamento no Bernardo, ele vai levar isso como sendo verdade, porque ele aprendeu essa forma de comportamento, ele vai reproduzir como se aquilo fosse normal. Então a gente busca trazer essas identificações, porque a gente percebe que na sua grande maioria de homens hoje que estão cumprindo uma pena alternativa no Reconstruir, foram homens que também tiveram lá na sua infância algumas informações totalmente distorcidas do que é ser homem, né? Eles entenderam que o homem era aquele que agride, aquele que resolve tudo no murro, enfim, né? A gente hoje passa essas informações para eles que homem realmente é aquele que escuta, né? E toma a melhor decisão, entendendo que qualquer reação ou atitude que ele tenha pode trazer um prejuízo muito grande para ele. Então, hoje em dia, ter essa consciência com relação àquilo que eu vou fazer mediante o ambiente onde estou inserido é que vai determinar que realmente eu sou um homem que tem um equilíbrio emocional. E se há amor, né? Porque a gente sabe que tem amor. Ninguém consegue conviver muito tempo ali, né, como uma pessoa inimiga, né? Exato. Os relacionamentos eles começam ali por um sentimento, por menor que seja, né? Ou é o sorriso que agrada, ou é o olhar, ou é a comida bem feita, né? Mas ali, tanto é que os casamentos em outras culturas que nascem sem o amor é construído com o passar do tempo, né? Então, há tempo sim de reconstruir, há tempo de aprender a amar, há tempo de mudar, há tempo de renovar os laços, né? E os votos. É óbvio que a gente jamais vai pregar aqui pelo fim das relações. Exato. Que a gente quer que realmente a família se restabeleça, para que lá na frente a gente possa ter o vínculo pai, mãe, vô, vó, netos, todo mundo junto ali. Mas se você precisa de ajuda, chame. Chame, eu busco reconstruir. Busque o reconstruir. Gente, ó, é uma mão na roda, é maravilhoso. Você vai se sentir acolhido. Você que é homem, diz, olha, eu não gosto de ser assim. Eu até tento, é meu gênio, eu não sei. Ai, o povo... Tem tanta mulher aqui, a gente olha para um lado, olha para o outro. Eu me sinto rei da cocada. Mas eu não queria, né? Eu queria que desse certo ali com ela. Procure ajuda. Procure o chame, procure o reconstruir e não fique de fora dessas oportunidades que são inteiramente grátis e que estão de portas abertas para você. Olha, vai na rede social, procure lá a Chame, que você vai encontrar todos os telefones de contato. Já, olha, muito obrigada, parabéns pela missão, que é árdua, viu? Nós que agradecemos, né? Em nome da nossa deputada, a gente agradece pela oportunidade de estarmos mostrando realmente o trabalho que a Secretaria Especial da Mulher tem realizado no nosso estado. Então a gente é grato pelas portas abertas. Muito bem. E um abraço aí para a deputada Joilma Teodora, que é a secretária especial das mulheres do estado de Roraima. Para você, um beijo no teu coração, fique com Deus, porque com ele nós vamos. E domingo que vem tem mais Sala de Imprensa. Tchau, tchau.